Quando a Segunda Guerra terminou, os Estados Unidos e a União Soviética correram para capturar não apenas territórios e equipamentos, mas, principalmente, cérebros. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, inquietante. Recrutar engenheiros e cientistas que haviam trabalhado para o regime nazista e trazê-los para trabalhar em projetos americanos. Esse esforço ficou conhecido como Operação Paperclip. O nome veio de um detalhe burocrático. Dossiês de candidatos que tinham anotações negativas recebiam um clipe de papel para destacar restrições. Com o tempo, o apelido virou o nome do programa. E hoje, a proposta deste vídeo é apresentar o que foi documentado, por que os Estados Unidos decidiram fazer isso, que resultados obtiveram, quais controvérsias surgiram e por que esse episódio ainda alimenta teorias maiores. Sem julgar, você assiste e tira as suas conclusões. No fim da guerra, laboratórios e fábricas alemãs guardavam anos de pesquisa sobre foguetes, aerodinâmica, aviões a jato, medicina de altitude, química e engenharia de materiais. Os testes do foguete V2 haviam mostrado que longas distâncias podiam ser alcançadas com precisão assustadora. Para um mundo que acabava de descobrir a bomba atômica, a combinação entre ogivas e mísseis intercontinentais parecia o próximo passo inevitável. Na visão de estrategistas americanos, deixar esse conhecimento cair nas mãos soviéticas seria um erro irreparável. Ao mesmo tempo, existia um dilema moral óbvio. Muitos desses profissionais tinham trabalhado diretamente para o esforço de guerra nazista e, em alguns casos, próximo de crimes e de uso de trabalho forçado. A solução encontrada pelas autoridades americanas foi filtrar, reclassificar e, quando conveniente, limpar registros para permitir vistos temporários, depois permanentes. Os nomes mais conhecidos desse processo vieram do programa de foguetes do exército alemão. O engenheiro Wernher von Braun, por exemplo, e parte de sua equipe foram levados primeiro ao deserto do Novo México, onde retomaram experimentos com mísseis usando peças capturadas, e mais tarde para o Alabama, onde seu grupo acabou liderando o desenvolvimento de foguetes americanos. Décadas depois, o Saturn V, que levou humanos à Lua, foi construído sob liderança técnica de von Braun. Esse é o lado mais vistoso da Operação Paperclip: transformar ciência de guerra em conquista espacial. Mas o programa foi muito além de foguetes. Engenheiros de aviônica ajudaram a aperfeiçoar asas em flecha e entradas de ar para jatos. Especialistas em medicina aeronáutica contribuíram para entender hipóxia, quedas de pressão e sobrevivência em alta altitude. Químicos e metalurgistas trouxeram técnicas avançadas para ligas e combustíveis. Nada disso aconteceu no vazio. Dentro do governo americano, houve discordâncias, memorandos de alerta e comissões internas questionando a importação de pessoas com ligação ao regime nazista. Em alguns dossiês, os militares argumentavam que a relação do candidato com o partido havia sido oportunista ou superficial. Em outros, reconheciam que não haveria como continuar certos projetos sem aqueles nomes. Com o início da Guerra Fria, a balança pesou para o lado pragmático. Segurança nacional e competição tecnológica passaram à frente das considerações morais na prática do dia a dia. Essa escolha é o centro das controvérsias até hoje. Os críticos da Operação Paperclip apontam 3 problemas. O primeiro é ético: aceitar e recompensar especialistas que, em graus variados, colaboraram com um regime criminoso envia uma mensagem perigosa de que o conhecimento absolve. O segundo é jurídico. Em alguns casos, houve manipulação de registros para facilitar vistos, contornando regras de imigração que barrariam indivíduos associados ao partido nazista. O terceiro é histórico. Determinadas linhas de pesquisa estavam conectadas a abusos, como experimentos humanos feitos em campos ou hospitais sob ocupação. Mesmo quando os cientistas recrutados não participaram diretamente desses crimes, a proximidade institucional incomoda. Defensores do programa respondem que a alternativa seria entregar toda a vantagem tecnológica aos soviéticos, o que poderia ter alterado o equilíbrio militar de forma dramática. Também argumentam que, uma vez nos Estados Unidos, esses profissionais trabalharam sob leis americanas,
fiscalização e objetivos que incluíam avanços civis. Para entender por que o tema alimenta tantas interpretações, vale observar os efeitos concretos. Em mísseis e foguetes, a curva de aprendizado americana acelerou. Testes no polígono de White Sands ajudaram a criar o Redstone e outros sistemas que, mais tarde, equipariam tanto Forças Armadas quanto a NASA. Em aeronáutica, muitos conceitos de asas, fuselagens e entradas de ar testados em túneis de vento alemães foram revisitados e refinados. Na medicina de altitude, dados sobre tolerância humana a frio, pressão e aceleração foram reorganizados sob novas regras éticas, com protocolos de consentimento e comitês. Em química e materiais, alguns processos industriais amadureceram mais rápido do que aconteceriam sem essa transferência de conhecimento. Ao mesmo tempo, há áreas em que o ganho foi superestimado por relatos de época. Nem todo documento capturado era tão útil quanto parecia, e muito foi refeito do zero com método e recursos locais. Outro ponto que mantém a Operação Paperclip no centro de teorias é o padrão de sigilo. Muitos contratos e relatórios permaneceram classificados por décadas. A liberação gradual de documentos a partir dos anos 1970 reforçou a sensação de que havia mais por baixo do tapete. Quando a opinião pública descobre um programa real que soa como ficção, o efeito colateral é óbvio. Outras hipóteses passam a parecer mais plausíveis. É essa ponte psicológica que liga, na imaginação popular, Paperclip a temas como MK Ultra, projetos de vigilância e a ideia de um Estado que vale tudo em nome da segurança. Também existem histórias pessoais que complicam a narrativa. Alguns profissionais recrutados reconstruíram suas vidas, se integraram a comunidades, ensinaram em universidades e viraram rostos públicos de programas civis. Outros permaneceram discretos, trabalhando em bases e laboratórios fechados, longe de câmeras. Em ocasiões raras, surgiram reportagens ligando certos nomes a investigações na Alemanha que nunca avançaram ou que foram arquivadas. Essas camadas de cinza dificultam a formulação de um veredicto simples. O mesmo grupo que ajudou a projetar um foguete que colocou satélites meteorológicos em órbita pode ter, anos antes, atuado dentro de uma cadeia de comando comprometida com objetivos militares do Terceiro Reich. Como julgar isso 70 ou 80 anos depois? A resposta costuma depender do peso que cada pessoa dá a pragmatismo, justiça e memória histórica. Do ponto de vista geopolítico, a Operação Paperclip cumpriu o que os estrategistas buscavam: encurtar o caminho dos Estados Unidos até tecnologias críticas antes que a União Soviética monopolizasse esse conhecimento. Do ponto de vista moral, deixou uma cicatriz que ainda aparece sempre que se discute limites éticos da ciência. É legítimo colher frutos do trabalho de gente que serviu a um regime criminoso? É possível separar competência técnica de responsabilidade histórica? E o que teria acontecido se os Estados Unidos tivessem recusado o programa? Por que esse tema continua relevante para quem gosta de teorias da conspiração? Porque ele mostra um caso em que teoria e programa real se encontram. Não é uma lenda. Houve recrutamento, houve transporte, houve contratos e resultados concretos. Também houve sigilo, contradições e decisões que hoje parecem desconfortáveis. Quando uma parte da história se confirma, a mente naturalmente estende a lógica para outros territórios menos documentados. A lição aqui é dupla. Primeiro, vale sempre procurar papéis, cronologias e resultados verificáveis. Segundo, mesmo quando os fatos estão claros, o julgamento sobre o que foi certo ou errado continua sendo um terreno de debate. Se você olhar para as fotos de época, verá rostos de jovens engenheiros em desertos americanos pousando ao lado de foguetes improvisados com peças de museu. Verá também em registros mais antigos os mesmos rostos com uniformes diferentes em instalações alemãs. Entre uma imagem e outra, não existe uma linha contínua de bondade ou maldade. Existe a história humana, com ambição, medo,
conveniência e escolhas que tentam equilibrar princípios e interesses. A Operação Paperclip expõe esse choque sem anestesia. Por trás de cada grande programa de tecnologia, há biografias, documentos e decisões políticas que carregam suas próprias sombras. No fim, o que é possível afirmar com base no que está público? Que os Estados Unidos trouxeram centenas de especialistas, principalmente em foguetes e aeronáutica, para trabalhar sob supervisão local. Que isso acelerou projetos militares e espaciais. Que parte dos registros foi ajustada para viabilizar vistos. Que críticas éticas foram levantadas já na época. E que a liberação tardia de documentos alimentou suspeitas e narrativas por décadas. O que permanece em aberto é a extensão exata das reclassificações, a profundidade das investigações de passado de cada indivíduo, e até que ponto resultados específicos dependiam de nomes vindos da Alemanha ou poderiam ter sido alcançados com atraso por outras equipes. A Operação Paperclip é um espelho desconfortável. Ao mesmo tempo em que explica vitórias tecnológicas que mudaram o século, obriga a encarar o preço moral dessas escolhas. Talvez seja por isso que o assunto não sai de pauta. Ele nos lembra que, no cruzamento entre ciência e poder, raramente existe caminho limpo. Obrigado por assistir até o final. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o projeto. Até o próximo.